Saudações, gente bonita, 7h30 da manhã, e vamos falar sobre a derrota do Estado de Israel na guerra que eles estão travando contra os palestinos. Henry Singer, que o inferno tenha, ele foi um analista geopolítico e até militar inteligente. Claro, ele não teria feito o que fez, mas felizmente ele morreu a tempo de ver o mundo que ele construiu desmoronando. Ele não teria feito o que fez se ele não fosse inteligente, se ele não fosse um bom analista. Nós até comentamos na live de ontem que eu concordo imensamente com o Martyanov. Martyanov basicamente diz que a elite governante dos Estados Unidos é formada por imbecis e incapazes. E a imprensa britânica, que é quem reverbera as notícias no mundo, é basicamente um ninho de idiotas. De fato, mas Henry Singer não é dessa cepa. A gente tem que admitir que aquele ser desprezível era inteligente e capaz. Ele disse uma coisa que é óbvia, e por isso tem que ser dita novamente hoje. Uma força de guerrilha ganha quando não perde. Um exército ocupante perde quando não ganha. E isso tem tudo a ver com o que está acontecendo no Estado de Israel. Ele está perdendo. Eu fiz um vídeo maior, agora estou fazendo um de 10 minutos para explicar esse ponto de vista. O primeiro a tocar nesse assunto foi o The Nation. The Nation, com todas as letras, diz: cara, Israel está perdendo. Na verdade, Israel vai perder. E eles foram além. Não apenas Israel está perdendo, Israel vai perder, como não é que a situação vai voltar ao que era antes de 7 de setembro. 7 de outubro, perdão. A situação vai voltar ao que era antes de 1948. Ou seja, o Estado de Israel vai deixar de existir. Então essa é a primeira vez que um grande site gringo admite abertamente isso. As coisas nunca mais vão voltar a ser o que eram, e não é que elas voltarão, num caso hipotético, ao que era antes da Operação Al-Aqsa, não. Israel vai deixar de existir. E é isso, cara. Agora vamos entender. Primeiro, o ponto de vista do The Nation, escrito por jornalistas judeus, inclusive, é difícil de confrontar, porque ele está correto. Henry Singer está correto. Um exército invasor perde quando não ganha. Um exército guerrilheiro ganha quando não perde. E o exemplo que o artigo do The Nation, vou dar um jeito de deixar ele aqui no primeiro comentário, dá é a ofensiva do Tet no Vietnã. Na ofensiva do Tet, eles perderam a ofensiva. E na verdade, os vietnamitas sacrificaram a rede de túneis enormes, sacrificaram soldados, sacrificaram posições, sacrificaram esconderijos, sacrificaram coisa demais. Sacrificaram a vitória militar, ou seja, eles perderam para ter uma vitória política. E aí eles ganharam. Henry Singer, nas memórias dele, ele fala: cara, tipo, ele não usa o cara, né? Fala: camarada, eles venceram e nós perdemos porque nós tratamos a guerra do Vietnã como um conflito militar. E eles trataram como um conflito político. Quando o guru do Putin, e de todo mundo que quer entender geopolítica de verdade, que é o von Clausewitz, fala que a guerra é política por outros meios, é sobre isso que ele está falando. Fala: mas cara, eu amo essa planta. Essa cor de Maria sem vergonha é incrível. Aí você fala assim: cara, mas os vietnamitas não leram von Clausewitz. É claro que eles leram. Quem vocês acham que era Ho Chi Minh? Quem vocês acham que é Ngo Van Diep? Vocês acham que é um Bolsonaro da vida? Um imbecil semi-analfabeto? Não. Ho Chi Minh, inclusive, morou no Brasil. Trabalhou no Brasil. Estudou na França. Ngo Van Diep morou na China,
participou da Revolução Chinesa, conheceu os maiores adversários que qualquer comunista enfrenta, que são a burguesia e os trotskistas. Então não era um manés qualquer, não é um militar brasileiro, não é um general Pazuello. Não está falando no Pazuello da vida, não está falando no Bolsonaro da vida, não. Eram sujeitos inteligentes, argutos, perspicazes, de leitura, de compreensão. Então eles compreenderam que você vence uma guerra não é no aspecto militar, é no político. Então, dorme com o Sun Tzu debaixo do travesseiro e acorda lendo von Clausewitz. Foram o que os vietnamitas fizeram. E é exatamente o que o eixo da resistência está fazendo. Exatamente o que o eixo da resistência está fazendo. Israel está irremediavelmente condenado. Porque toda a lorota, todo o consenso, inclusive nos Estados Unidos, que tinha em relação aos governos do país desde a década de 1970, né, que, oh meu Deus, pobrezinhos, estão lutando contra árabes malvados. É um pobre povo, como se os judeus fossem um povo, e não prosélitos de uma religião. É um pobre povo cercado por inimigos ferozes e desalmados. Cara, tudo isso, toda essa narrativa foi pro saco. As imagens mostraram que o monstro era o outro. Perfeito? Então o objetivo político do eixo da resistência foi alcançado. O mundo está mudando. O poder já se deslocou do Ocidente para o Sul global. As novas potências do mundo não são os G7, são os BRICS+. Isso é uma realidade, não é o futuro, é a realidade, é o presente. Dentro dessa nova perspectiva de mudança, cara, na boa, Israel dançou. Israel é a força opressora. Israel é o símbolo do Ocidente. Israel que é o mal que deve ser derrotado. Colonialista, imperialista, de gente branca europeia que usa uma desculpa religiosa para ocupar o território de um povo indígena, no caso dos palestinos. O rei está nu. E os nudes dessa perversidade foram distribuídos para o mundo inteiro. O mundo inteiro está vendo esses nudes horrorosos, essa pornografia, que é a ocupação ilegal de um território asiático por colonos europeus. Cara, o que é o colono? O que é o colono sulista? Foram os que mataram 100 mil Kengang. O que foi o colono americano? Foram os que mataram 25 milhões de indígenas para poder praticar a religião deles em paz. Olha o tanto que é coisa vendida bonitinha. Olha, eles vieram poder praticar o cristianismo. O cristianismo protestante que eles praticaram foi a escravização de 4 milhões de africanos e o genocídio de 25 milhões de indígenas. Nossa, que cristianismo que eles vieram praticar, né? Que cristianismo, só vieram praticar a religião deles. Então só vieram fazer isso. Da mesma forma, os europeus de religião judaica só foram roubar território asiático para praticar a religião deles. Claro, senta lá, Cláudia. A hipocrisia, vendida como virtude, sempre foi a arma mais efetiva de Israel. Agora ela está nua em toda a sua sujeira. E aí, o objetivo político, que é a guerra em última instância, foi alcançado pelo Hamas. O The Nation fala que pode levar décadas, mas Israel está condenado. Só que não vai levar décadas. Eu não sei nem se vai levar muitos meses. Israel não produz energia, não tem combustível, não produz alimento, não produz nada. Depende totalmente das importações, mas se importar da onde? Pelo Mar Vermelho é que não dá. Por terra é que não dá, está cercado. Todos os muçulmanos agora os odeiam. Vai importar por onde? Por avião? Eles têm dinheiro para isso? Cara, já era. Já era. O novo mundo nasceu. Viva o novo mundo. Viva o novo mundo.